do ano de 2012. Convido o vereador Marcos Martins para ser secretário ad hoc. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins presente, Otávio Júlio Gonçalves Filho ausente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos seus vereadores que se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao excelentíssimo vereador João Cipriani que conduza os convidados à entrada. Convido o prefeito municipal Joaquim de Assis Nascimento a fazer parte do plenário, o vice-prefeito municipal Joaquim Carlos Perota. Convido também os ex-presidentes dessa Casa Legislativa, ex-vereador Jair Campos, ex-vereador Neymar Zata, ex-vereador José Custódio Nunes, ex-vereador Carlos Roberto Mendes Lopes. Essa é uma reunião ordinária, porém especial, conforme mencionado no convite enviado aos colegas vereadores, aos ex-vereadores e aos representantes dos vereadores já falecidos, sem, contudo, propositadamente, não informar a razão do especial. Especial não por ser a primeira sessão de 2014, mas sim pelo fato de que há 90 anos, na data de 7 de fevereiro de 1924, exatamente na data de hoje, aconteceu a primeira reunião ordinária realizada pela primeira legislatura deste município e que ocorreu exatamente nesta mesa, com essas cadeiras, que colocamos aqui na frente como símbolo da força e da resistência desses combativos e obstinados colegas pela busca de uma sociedade mais justa através da elaboração de leis que garantam ao cidadão o direito de uma vida digna e igualitária. Inclusive, na mesa está fixada uma placa com os seguintes dizeres, abre aspas, nesta mesa reuniram-se os vereadores que fizeram parte da primeira sessão da Câmara Municipal de Matias Barbosa, quando de sua instalação, em 7 de fevereiro de 1924. Por isso entendemos como oportuno e indispensável que essa data fosse comemorada e marcada com uma sessão especial. Embora singela, entretanto, essa sessão tem grande significado e importância para a história do Legislativo matiense. Em se tratando de uma sessão especial, apesar de ordinária, vamos dispensar a leitura da ata da última reunião de 2013 e solicitamos previamente aos colegas vereadores que não apresentassem indicações, requerimentos, projetos e nem também iremos debater, discutir projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Para que a gente possa enfatizar que o foco principal dessa reunião é a comemoração dos 90 anos da primeira reunião ordinária realizada pela Casa Legislativa no município de Matias Barbosa. Entretanto, temos duas mensagens do Poder Executivo que foram protocoladas em janeiro, período de recesso do Legislativo,
que precisam dar entrada em plenário hoje e que será feito pelo vereador secretário no momento oportuno. Convido agora os colegas vereadores a tomarem assento na mesa central, onde daremos continuidade a esta reunião ordinária especial. Dando início aos trabalhos, solicito ao seu secretário que faça a leitura das mensagens número 1/2013, proposição de lei número 1/2014, que altera o artigo 6º da Lei Municipal número 836/2007 e acrescenta o artigo 6º-A na referida lei. E de número 2, proposição de lei número 2/2014, que institui a gratificação especial aos membros de comissões atuantes da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. Mensagem número 1/2014. Matias Barbosa, 13 de janeiro de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nobres edis. Tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação desta Casa Legislativa a presente proposição que altera o artigo 6º e 10 da Lei Municipal número 836/2007 e acrescenta o artigo 6A na referida lei. A presente alteração visa principalmente a atualização dos valores previstos como faixas de salários base e valores custeados para fim de concessão do benefício de incentivo à capacitação dos servidores públicos municipais. Objetiva-se também a adequação e ou inclusão de alguns critérios importantes para o controle e lisura dos procedimentos de seleção. Em uma análise da Lei 836, de 9 de março de 2007, é possível perceber que as faixas de salários previstas no artigo 6º não coadunam com os níveis salariais praticados pelo município, sendo que a referida lei não prevê nenhuma forma de atualização desses valores. Por outro lado, os valores previstos para o custeio do benefício, embora tivesse previsão de reajuste pelo chefe do Poder Executivo, este nunca foi fixado, motivo pelo qual pretende-se reajustar nesta proposição, garantindo uma adequação aos valores encontrados no mercado estudantil. Buscou-se ainda dividir de forma mais equânime os benefícios entre os departamentos do município, considerando a proporção do número de servidores lotados em cada departamento. O Departamento de Saúde, além de contar com um número expressivo de servidores, carece atualmente de uma melhoria no atendimento e uma capacitação dos servidores envolvidos. A inclusão de critérios de prioridade e ou desempate que se tenciona inserir é para preencher uma lacuna até então existente na lei, que, segundo informações da comissão responsável, dificulta muito no momento da seleção dos servidores. Desta forma, a partir da modificação, será dada preferência aos servidores que nunca foram contemplados anteriormente com o benefício de capacitação ou bolsa de estudos, e posteriormente aos servidores mais antigos, mais velhos e, por fim, se necessário, será realizado um sorteio. Por fim, busca-se com o presente projeto de lei adequar as exigências para a manutenção do benefício previstos no artigo 10. Haja vista que o percentual de 50% previsto na lei muitas vezes não é o mesmo percentual exigido como mínimo nas instituições de ensino, e o atraso na entrega de alguma documentação, em alguns casos excepcionais, são causados pela própria instituição, não podendo os servidores serem prejudicados por fato alheio à sua vontade. Nesse sentido, pretende-se exigir dos servidores beneficiados a comprovação do aproveitamento mínimo exigido no curso realizado, e nos casos excepcionais de atraso, uma justificativa em original, emitida pela instituição. Tendo em vista que neste início de ano se iniciam as matrículas e, consequentemente, as solicitações de bolsas,
requer este alcaide a apreciação urgente da presente proposição, nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do presente projeto de lei, submeto à apreciação dos nobres edis. Na oportunidade, renovo os protestos de elevado estilo e consideração. Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Mensagem número 2/2014. Matias Barbosa, 13 de janeiro de 2014. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal e nobres edis. Tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação desta Casa Legislativa a presente proposição de lei, que visa instituir gratificação especial aos membros de comissões atuantes na Prefeitura Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. A presente lei se refere às comissões permanentes de licitação, pregão, tomada de contas especial e controle interno. As comissões solicitadas exercem ou irão exercer papel deveras importante na consecução de objetos públicos. Tratando-se separadamente cada uma, pode-se afirmar que a comissão de licitações e a de pregões são responsáveis pelos procedimentos que possibilitam à municipalidade adquirir produtos, executar obras, contratar serviços, além de uma grande gama de relações estabelecidas com particulares. Para cumprir este importante mister, os componentes dessas comissões precisam elaborar com grande atenção as intricadas regras legais que permeiam os inúmeros procedimentos, a fim de que os certames públicos não sejam maculados por vícios que podem gerar a responsabilização administrativa e criminal deles próprios e dos gestores locais. Demais disso, referidos servidores ainda enfrentam pressões e cobranças internas, em razão da rapidez que reclama as demandas administrativas, além dos conflitos travados com licitantes causados pelo espírito competitivo inerente aos certames. A Comissão de Tomada de Contas Especial exercerá funções importantíssimas para a administração pública, haja vista que atuará de forma fiscalizatória, apurando indícios de prejuízos aos cofres públicos. Através dos trabalhos desenvolvidos por esta comissão, será possível visualizar atos regulares, redirecionando a gestão pública à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Frisa-se que os servidores que integram ou integrarão a referida comissão, embora não tenham ciência de que devem ser absolutamente imparciais nas apurações realizadas, muitas vezes possuem receio de sofrer desgaste em suas relações pessoais com os agentes políticos, servidores ou cidadãos que possivelmente serão envolvidos nos processos. Além disso, as funções demandam uma grande dedicação de estudo da vasta legislação que rege o serviço público. A Comissão de Controle Interno será composta por agentes de controle interno que exercerão diariamente funções de fiscalização e controle, que são de fundamental importância para assegurar a eficiência da gestão e a integridade do trabalho realizado pelos administradores públicos. Por envolver atividade de controle relacionadas a todos os departamentos do município, os agentes deverão se capacitar e se empenhar muito para conhecer e entender a rotina dos setores, bem como realizar estudo das normas pertinentes a cada área. Sabe-se que o sistema de controle interno, na sua missão institucional, deve atuar de forma prévia, concomitantemente e subsequente, pois a avaliação do serviço deve ser permanente para que atinja a eficiência na atuação das atividades, não apenas a observância da legalidade dos atos, mas, além disso, um resultado que efetivamente possa atender aos interesses da administração pública e da coletividade. Neste contexto, fácil perceber que os componentes dessas comissões ficam sujeitos a desgastes físicos e mental muito maiores que um servidor comum, sem contar o fato de assumirem grandes responsabilidades legais ao conduzir os trabalhos pelas comissões. Assim sendo, mostra-se justa a concessão de gratificação aos servidores membros das referidas comissões, visando retribuir a dedicação e as responsabilidades assumidas por eles e, ao mesmo tempo, incentivar o aperfeiçoamento e comprometimento dos mesmos nas árduas tarefas relacionadas a si. Ressalta-se que a definição de valor superior à Comissão de Controle Interno se justifica diante da rotina diária de trabalho dos agentes que compõem ou irão compor esta comissão e do grau de responsabilidade que é imputado aos mesmos, uma vez que respondem solidariamente pela omissão em dar ciência ao Tribunal de Contas respectivo sobre irregularidade
ou ilegalidade de tomar conhecimento. Longe de qualquer desmerecimento das demais comissões, é sediço dizer que os membros dessas só atuam em casos específicos e respondem apenas pelos atos a que derem causa, enquanto os agentes de controle interno devem se envolver diariamente com as ações desenvolvidas pelos agentes políticos e servidores públicos. Por fim, insta a salientar que a proposição em comento possui compatibilidade orçamentária e financeira, sendo dispensada a apresentação de estudos detalhados sobre o impacto do sistema gerado, conforme a declaração anexa da lavra do ilustre diretor do Departamento Municipal de Contabilidade. Na expectativa da aprovação da presente proposição, submeto à apreciação dos nobres edis. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal. Em janeiro, recesso legislativo, foi protocolado o ofício enviado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a marcação de audiências públicas para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais dos quadrimestres dos exercícios de 2013 e 2014. Dando início à ordem do dia, está em discussão as datas para a realização de audiências públicas para os dias 20 de fevereiro, 22 de maio e 25 de setembro de 2014. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade a essa sessão especial, quero saudar os colegas vereadores Carlos Lopes, Evandro Clóvis, Renato Augusto, Rita Edith, Marcos Martins, Pedro Adélio, João Cipriani, justificar a ausência do vereador Otávio, tratamento de saúde. Gostaria também de estar citando a presença dos ex-vereadores Armando Cipriani, Mário Pereira de Freitas, Laílson Carnivale, Adilson da Cruz Neves, Joaquim Oliveira, Milton Alvim de Araújo, Maria Geralda Soares, Alaide Honório Pacheco, José Custódio Nunes, Aessa Taíde Claudino da Silva, Eimar Zata, Moacir Chapinotti, Sebastião Luiz Gilberto, Antônio Carlos Faceber, Carlos Roberto Mendes Lopes, Engraça Aparecida Gonçalves dos Santos, Jairo Gama e Geraldo Alves Cordeiro. É necessário e importante também citar a presença de Evandro Castro de Souza, representando aqui os ex-vereadores Amarílio Castro de Souza e Antenor de Aquino Castro. Antenor de Aquino Castro, inclusive, foi um dos primeiros vereadores, fez parte da primeira legislatura. Rony Fabiano Alves, representando o ex-vereador Renê Queiroz Fabiano Alves. Maria de Fátima Salles e Edna Maria Raposo, representando o ex-vereador Washington Jorge. Ondina Mendes Evangelista, representando Nelson Mendes Evangelista. Luiz Inácio Pasqualim, representando José Luiz Pasqualim. Antônio de Almeida Júnior e João Batista Júnior, representando o ex-vereador Nicolau Ferreira dos Santos. Fazendo a correção, Everaldo Castro de Souza, representando ex-vereadores Amarílio Castro de Souza e Antenor de Aquino Castro. Maria Tereza Garcia Novaes e Maria Aparecida Novaes, representando o ex-vereador João Batista Garcia Neto. Manuela da Silva Esteves, Manuel Silveira Esteves, representando Jacinto Ramos Sanábio. Maria das Graças Rodrigues, representante de Luiz Jorge de Oliveira. Wanda Estela Gutierrez Trigo, representando Rogério Trigo. Andréia Dutra Braga Toledo, representando o ex-vereador Zé Braga. Maria José Garcia, representando Joaquim de Almeida Guedes. Joaquim Carlos Perota, representando Geraldo Perota. Fernanda Nascimento, representando Geraldo de Almeida Andrade e Noêmio Pereira de Andrade. A doutora Fran Leal de Castro, representando Olívio de Albuquerque Castro. Marcelo Leal de Castro, representando Valdomiro de Albuquerque Castro. Lilian Ferreira Gomes,
representando a sede Vicente de Paula Gomes, Marlene Chapinotti, representando Maurício Chapinotti, Wanda Maria Pigoso Chapinotti, representando Luiz Vital Pigoso, e o vereador Jairo Gama, representando o ex-vereador João Gama Pereira, seu pai. Caso omitimos o nome de algum representante de um ex-vereador, sinta-se também mencionado. É que pode ter chegado ao vereador que a gente não identificou. Então, caso não foi citado, ele cita participando também como convidado. Enviamos convite para todos os ex-vereadores e para os familiares representantes dos ex-vereadores já falecidos. Procuramos de toda forma fazer contato e enviar os convites, sendo que para muitos conseguimos êxito, entretanto para outros não foi possível fazer contato, desde os parlamentares da legislatura 1924 a 1927, a primeira legislatura, os vereadores Dr. Aníbal Viriato de Azevedo, Atenor de Aquino Castro, Francisco Ribeiro de Almeida Júnior, João Evangelista do Vale, Dr. José Mariano Pinto Monteiro, Luiz Cesário Monteiro da Silva, Dr. Mauro Roquete Pinto, até os parlamentares da última legislatura. Quero, de uma forma muito especial, agradecer a todos vocês que gentilmente atenderam o nosso convite e se fazem presente nessa sessão especial da Câmara Municipal de Matias Barbosa. E em homenagem e respeito aos ex-vereadores que tanto contribuíram para o desenvolvimento de nossa querida cidade de Matias Barbosa e que hoje já se encontram nos braços do Criador, desfrutando da paz eterna, convido a todos para que de pé guardem um minuto de silêncio. Muitos marcos pontificaram a nossa história, e como todos sabemos, quem abre caminho trilha as maiores dificuldades, e muitas vezes não vê em vida seu trabalho florescer. Daí a necessidade de vislumbrar a importância de nossos antecessores, pois, se hoje temos uma Câmara, modelo para muitas cidades, e uma estrutura capaz de levar diversos benefícios aos munícipes, é porque já tivemos vereadores que sequer subsídios recebiam e se dedicavam ao exercício do labor pelo dom solene de servir e de criar meios como os que hoje temos, em que o ato de servir ao povo é cercado da merecida estrutura e de contraprestação. Todos, sem distinção, desde os primeiros vereadores, cada um individualmente contribuiu de alguma forma, contribuiu e contribui de alguma forma no exercício do seu mandato, em favor da comunidade matiense, apesar das divergências que certamente ocorreram ao longo das atividades parlamentares. Isso é natural, é democrático, isso é democracia. Em nome dos ideais dessas pessoas que estamos aqui servindo ao povo e entregue às causas dos munícipes, atuando com independência, transparência e adstrito aos princípios legais
que regem nossa seara. E cada legislatura tem sua história e importância no contexto do Legislativo matiense. Com o crescimento e desenvolvimento do município de Matias Barbosa, foi necessário e imperioso que o Poder Legislativo também acompanhasse esse momento da história, com a construção de sua sede própria, com as instalações adequadas e modernas. Como fruto de toda essa evolução, que se deu a custo de muito trabalho, atualmente o Legislativo matiense agrega diversas ações em favor da comunidade local e de cidades circunvizinhas, atendendo a diversos projetos sociais, como a criação do Procon Câmara, a internet popular, a criação do Núcleo de Atenção ao Cidadão, a Biblioteca do Legislativo, parcerias com o Poder Executivo para a instalação do Telecentro Municipal, concursos de informática para jovens e adultos, incluindo terceira idade, parceria também para a realização de cursos profissionalizantes e parceria com a INSS para atendimento mensal no prédio da Câmara, atendimento aos contribuintes da Previdência Social e aqueles que desejarem esclarecer suas dúvidas, destacando-se ainda a parceria com a Polícia Civil para emissão de carteira de identidade nas dependências da Câmara, benefício esse que também foram prestados e estendidos aos colégios Cônigo Joaquim Monteiro e no CID Castro Cabral, diretamente aos alunos, bem como aos cidadãos dos municípios de Belmiro Braga, na Câmara Municipal daquela cidade, onde oportunamente fomos lá emitir carteira de identidade, além de propiciar diversas palestras ministradas por profissionais da área de saúde e educação, na área de educação especificamente para os estudantes do Colégio Cônigo Joaquim Monteiro, focando os programas Enem e ISB, cursos de gestante e lactantes, e ainda atividades voltadas ao público da terceira idade. Participação do programa Parlamento Jovem, que é uma parceria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a PUC Minas. PUC é uma das maiores universidades brasileiras. E essa parceria da Assembleia Legislativa, PUC Minas e as câmaras municipais. Sendo que Minas Gerais tem 853 municípios, é o estado brasileiro com o maior número de municípios. E em 2013, entre os 853 municípios, foram escolhidos 18 cidades para participarem do programa no período de fevereiro a agosto, dentre das quais a nossa querida Matias Barbosa estava incluída com a participação da Câmara Municipal os alunos do ensino médio do Colégio Cônigo Joaquim Monteiro, cujo tema principal foi Cidades Sustentáveis, Desafios para as Novas Gerações. E pelo brilhantismo e sucesso alcançado, com o que se deu essa participação de Matias Barbosa, fomos convidados a integrar o projeto de 2014, cujo tema principal será Envelhecimento e Qualidade de Vida, e já confirmamos a nossa participação em parceria novamente com o Colégio Cônigo Joaquim Monteiro. Senhoras e senhores, um pouco de história sempre é importante. Irei agora tecer resumidamente alguma coisa à parte da história desta Casa Legislativa, preparada pelo nosso Departamento de Comunicação, abordando sua criação, dificuldades e superações, lutas e vitórias. A história da Câmara de Matias Barbosa surge logo após a emancipação política da cidade, desmembrando-a da vila de Juiz de Fora em 1923 e tornando-se município pela Lei 843, de 7 de setembro de 1923. Antes de ocupar esta atual sede no Parque dos Sabiás, ou dividir com a Prefeitura o prédio histórico tombado como patrimônio público, originalmente construído para aplicá-la na Avenida Cardoso Saraiva, a Câmara teve outras sedes. As sessões preparatórias da Câmara realizaram-se no velho prédio da Avenida Cardoso Saraiva, número 22, parte residencial da Casa Castro, morada do vereador eleito, senhor Antenor de Aquino Castro, primeiro secretário da Câmara e o vereador mais votado da ocasião. Dr. José Mariano Pinto Monteiro foi eleito por 4 votos o primeiro presidente e que, na época, tinha função de agente executivo.
Dr. João Evangelista do Vale foi eleito vice-presidente. A Câmara funcionou no grupo escolar, sede provisória do governo, até o dia 16 de fevereiro de 1924, quando se transferiu para a casa da Avenida Cardoso Saraiva, número 270. Pouco tempo depois, a Câmara instalou-se no prédio da esquina da Avenida Cardoso Saraiva, com a rua Dr. Eloy de Andrade, que também já abrigou o fórum da cidade. Em ruínas, foi demolido, e no terreno foi construída uma pequena praça, que recebe o nome de Monsenhor Pedro Ferrari, onde inclusive existe um ponto de táxi. Dali foi transferido para o edifício sede da administração municipal, inaugurada em 25 de junho de 1929, construída no governo do segundo presidente da Câmara, Dr. Luiz de Souza Brandão. O Paço foi onde a Casa do Povo permaneceu por 81 anos, até a inauguração da nova sede, no Parque dos Sabiás, em 22 de outubro de 2010. Devido à consolidação da autonomia do Poder Legislativo matiense e seu reflexo no dia a dia da Câmara, no dia 10 de abril de 2007, foi dado o primeiro passo para a construção da nova sede da Câmara, com a compra do terreno no Parque dos Sabiás. A primeira grande mudança na vida política do município veio com a Revolução de 1930. O governo do Estado criou nos municípios conselhos consultivos, cujos membros eram nomeados, substituindo a Câmara Municipal nos próximos 6 anos. Em 1936, realizaram-se eleições municipais e instalada em 31 de julho de 1936. A Câmara teve como presidente eleito o Dr. José Mariano Pinto Monteiro. Esta foi a legislatura mais curta, pois no ano seguinte, o golpe de Estado de 1937 alterou novamente a vida do poder legislativo, e a Câmara, que teve encerradas as suas atividades, ficou fechada por quase 10 anos. No final de 1945, o Brasil passava por mudanças políticas importantes. O Estado Novo chegava ao fim e o novo governo seria eleito. Com a promulgação da Carta Constitucional de 1946, foram convocadas eleições, inclusive para vereador, realizadas em novembro de 1947. A nova Carta garantia a liberdade de pensamento e restabelecimento das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, permitindo maior debate político. E assim surgia a nova Câmara. Na década de 80, grandes mudanças aconteceram no cenário político brasileiro. Teve início o processo de anistia, as eleições para os governos dos estados voltaram a ser diretas e foi restabelecido o pluripartidarismo. Foi nessa época que a Câmara teve as suas mais longas legislaturas. A Emenda Constitucional número 14, de 9 de setembro de 1980, estendeu o mandato dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e suplentes para que em todo o país, as eleições do município fossem realizadas simultaneamente das eleições gerais para deputados. Como consequência, a legislatura de 1977 se estendeu até 1982. Ainda em continuidade ao processo de abertura, a Emenda Constitucional número 22, de 29 de junho de 1982, convocou eleições diretas para prefeito, vice-prefeito e vereadores, e que também deveriam ser realizadas ao mesmo tempo em todo o país. Para tanto, a duração da legislatura seguinte também foi prorrogada, indo de 1983 a 1988, ano da promulgação da atual Constituição da República Federativa do Brasil, que trouxe significativas mudanças institucionais como o direito de voto dos analfabetos e ampliação da liberdade partidária. Como a Constituição estabelecia que o município deveria ser regido por lei orgânica, a Câmara Municipal de Matias Barbosa foi convertida em Assembleia Municipal Constituinte em 23 de março de 1990, onde promulgou a lei orgânica do município, vigente até os dias atuais. Esta é uma história resumida do Legislativo matiense. E nós temos aqui presente, eu gostaria de estar mencionando, o nosso historiador, o Rony Fabiano Alves. Não sei se ele avalia
se ele avaliza e abona toda essa história levantada pelo nosso Departamento de Comunicação. Só falta o doutor Zé Mariano Pinto Monteiro, filho. O primeiro é Zé Mariano Pinto Monteiro. Aí o primeiro presidente é o Zé Mariano Pinto Monteiro, filho. Vai lembrando. E todos nós fazemos parte dessa história. Isto é uma história que vai ficar registrada nos anais. Eu gostaria agora de estar passando a palavra para os vereadores, caso queiram fazer uso. Vou conceder a palavra primeiro aos atuais vereadores. Pela ordem, então, presidente. Com a palavra, vereador Marcos. Presidente, boa noite. Boa noite aqui aos demais pares da atual legislatura. Boa noite aqui ao excelentíssimo senhor prefeito, ao vice-prefeito Perotinha. Aqui eu quero cumprimentar na figura do amigo Antônio Carlos Faceber, os ex-vereadores, na figura do Rony, representante aqui do ex-vereador. Dar boa noite também aqui a todos os familiares, a todos os presentes. Como o presidente disse, aqui a gente está essa mesa é simbólica. Aqui, debaixo do livro, tem uma placa, né, falando da reunião na primeira sessão da Câmara, datada de 7 de fevereiro de 1924. Ou seja, hoje, 7 de fevereiro de 2014, a gente completa, o Poder Legislativo Matiense está completando 90 anos. E como já foi dito, até corrigir aqui o que o Rony falou, o presidente também, Benedito, já tinha dito, né, o primeiro presidente dessa casa a comandar aqui o Poder Legislativo, Dr. José Mariano Pinto Monteiro Filho, a primeira legislatura de 1924 a 1927, os presidentes que assim passaram depois o primeiro presidente. Quero dizer que acho que cada um que a gente sempre fala, que cada legislatura, cada presidente faz a sua própria história. E o acompanhamento, a gente sabe da separação dos poderes, do executivo, legislativo e judiciário. Muitas vezes a gente vê nas câmaras as maiorias, as minorias, sempre há um debate, principalmente com o executivo, e a gente, nesse processo todo que o presidente já disse aqui, nesse processo democrático, logo, principalmente depois com o advento da promulgação da nossa Constituição Federal de 1988, o Estado Democrático de Direito ganhou força. E aí sim os debates eles foram mais bem travados com essa independência, né, essa separação dos três poderes. Eu quero pedir licença, desde já citar aqui e nominar, pelo tempo que eu já, apesar da pouca idade, mas o tempo que eu acompanho o Poder Legislativo aqui no município de Matias Barbosa, que vem assim, desde do ano de 2004, 2005, eu quero pedir licença aqui aos demais presidentes anteriores, que cada um tem o seu mérito, o seu quinhão, as outras legislaturas, os outros vereadores, mas eu queria fazer questão de nominar aqui a nova fase, com a independência da Casa Legislativa, e destacar o importante trabalho dos ex-presidentes e dos vereadores José Custódio Nunes, Onofre Vieira da Cunha, Beto Lopes, José de Alencar da Silva e atualmente o nosso presidente Joaquim Benedito de Almeida. Como ele já nominou aqui, a construção da nova sede, o NAC, o PROCON, a carteira de identidade, os funcionários que compõem essa Casa Legislativa, que também são peças fundamentais nesse Poder Legislativo. Sem os servidores aqui da casa, essa casa provavelmente não iria existir, porque eles que também estão conosco aqui no dia a dia dão todo o suporte
aqui para nós vereadores, para podermos desempenhar o nosso trabalho. Não podia deixar de citar também os grandes debates que são travados nas comissões permanentes, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, na Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais. Nas comissões que são... Nas comissões que são debatidos os projetos antes deles dar entrada aqui no plenário. Então, as comissões também têm muita importância, compõem um papel básico no Poder Legislativo, seja todas as casas municipais, estaduais e no Congresso Nacional. Eu até nominei alguns projetos, enumerei alguns projetos aqui, que, ao meu ver, marcaram história, fizeram história ao longo dos anos, aqui na nossa querida cidade de Matias Barbosa, que foi a aprovação dos projetos, lá que teve a implantação do Parque Sul, que fez o convênio com a Copasa, que trouxe a água tratada aqui para a nossa cidade, a votação da lei orgânica, a elaboração lá atrás, em 95, do plano de carreira dos servidores, a estruturação administrativa, o código de obras, criação dos conselhos municipais, a lei de assistência social, a lei do passe livre, do ônibus escolar gratuito, a criação do hino municipal aqui da nossa cidade, a criação do Fundo Municipal do Esporte, o projeto Ficha Limpa Matiense, o Parlamento Jovem, o voto aberto para a eleição da mesa diretora, que mesmo antes de ser agora uma emenda à Constituição, nós lá atrás, em 2011, já havíamos aprovado aqui na casa, acabado com o voto secreto. Vamos agora também votar o plano diretor, plano de saneamento básico, e sem contar que os 3 pilares aqui do Poder Legislativo também, que mexe diretamente com a vida do cidadão e da administração, é a elaboração do PPA, Plano Plurianual do município, a Lei Orçamentária Anual e a LDO. E além, é claro, do principal instrumento democrático do Poder Legislativo, que são as audiências públicas. Então, é um breve apanhado que eu quis fazer aqui para essa sessão especial. Eu, particularmente, sinto muito orgulho de, pela segunda vez, compor essa Casa Legislativa, em nome dos votos que recebi, em nome de todos os matienses que agora a gente representa aqui. A gente fala os 8 homens e essa nossa querida companheira, mulher, dona Rita Edith. E novos presidentes e novas legislaturas virão ao longo dos anos. Homens e mulheres imbuídos da tarefa de legislar, fiscalizar e propor medidas que sempre beneficiam a população matiense. Por isso, a gente tem que, muitas vezes, o Poder Legislativo é alvo de muitas críticas, muitas vezes injustas, mas o Poder Legislativo é o poder realmente do povo. É o poder do cidadão que tem a sua voz e a sua representatividade dentro das casas legislativas. Por isso eu não poderia deixar de dar um vivo Poder Legislativo do povo, os antigos e atuais vereadores, e viva principalmente a nossa tão querida cidade de Matias Barbosa. Muito obrigado e boa noite a todos. Senhor presidente, boa noite aos vereadores. Quero desejar uma boa noite a todos que nos assistem, cumprimentar todos os ex-presidentes da casa, o senhor prefeito, os ex-vereadores, em nome do senhor Armando Cipriano, cumprimento todos os ex-vereadores, em nome da ex-vereadora Geralda, eu cumprimento todas as senhoras que se encontram presentes. Então, portanto, boa noite. Nesse momento em que comemoramos os 90 anos da primeira reunião ordinária do nosso município, quero parabenizar a todos os vereadores, os ex-vereadores
e também as pessoas que estão aqui para representar os que não se encontram junto de nós, em nosso meio. Parabenizo-os por lutarem em favor de nosso povo, de nosso município, para proporcionar mais qualidade de vida para a nossa gente, mais qualidade de vida para a nossa gente. Pessoas que lutaram para escrever junto nesse momento as histórias que aqui foram reveladas. Os senhores e senhoras, com garra, empenho, lutaram para que hoje nós cidadãos possamos usufruir de benefícios que é fruto de sua luta por ocasião em que passaram por essa casa legislativa. São justas e merecidas as honras a vós que recebe nesse momento. A todos meus sinceros parabéns. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustríssima assistência, não poderia deixar de mencionar também, de dar meus parabéns a todos os ex-vereadores, presidente dessa casa, presidentes esses que encontramos vários debates, câmaras, que muitas das vezes pegava fogo. Veio aqui a Geralda, fomos vereadores juntos, o Assis Chapirote, o Jairo Gama, Neymar Zata, Laí Fedonça, Laílson, Carnivalho, perdão, e Antônio Carlos Tasseber. Tivemos momentos gostosos, momentos de disputa, momentos de discursos calorosos, mas no final tudo acabava bem. Trabalhamos igual advogado, luta pela causa, briga, mas no final nós somos companheiros. É muito importante isso para Matias Barbosa, principalmente para a nossa Câmara, porque nós estamos mostrando aqui hoje a união para o bem-estar de Matias Barbosa. Essa é a nossa intenção de nós 9 vereadores. Trabalhar para que Matias Barbosa seja cada vez melhor. Apoiando o seu prefeito aí, na íntegra, acreditando na moralidade de seu trabalho, de sua equipe. E é isso aí, senhor presidente. Quero parabenizar a Vossa Excelência também pelo grande trabalho que vem realizando desde o início do mandato. Tá? Meus parabéns a Vossa Excelência e à mesa. Meu muito obrigado e boa noite para todos. Presidente, eu quero aqui saudar a plateia, saudar aqui também o prefeito, vice-prefeito e a todos, ex-vereadores, presidentes e também os demais companheiros, né, de equipe. É com muito prazer, né, que eu venho também até agradecer ao presidente, senhor presidente, por puxar da gaveta, né, todos os participantes, né, que fez parte, né, de Matias Barbosa, da história de Matias Barbosa. Quero agradecer todos vocês que fizeram parte da história de Matias Barbosa, contando, né, e tem a participação de vereadores, prefeitos, que na época nem era nascido ainda. E eu só quero agradecer por fazer parte dessa equipe que está completando os 90 anos de Matias Barbosa. Quero agradecer a Deus e agradecer também o povo que tiveram essa confiança para nós sermos contados nessa história de Matias Barbosa. E que Matias Barbosa venha crescer muito mais ainda, não só como nessa legislação, mas também na próxima que vem, porque eu sei que grandes pessoas, grandes homens, que vão estar também com Matias Barbosa também dirigindo, eu creio que vai fazer um belo trabalho e Matias Barbosa vai continuar andando. Muito obrigado, boa noite. Queremos registrar também a presença do ex-vereador Jaime Francisco, e o Jaime Francisco, na condição de ex-presidente, também eu convido para fazer parte do plenário. Solicito ao vereador João Cipriano que conduza
Vereador João, deve ter. Eu quero também registrar, eu acho que é necessário registrar aqui a representação feminina no Legislativo Mantiense. Nós temos aqui ex-vereadores, Maria Geralda Soares, a Ingraça Aparecida Gonçalves dos Santos, a Laíde Honório Pacheco, sendo que a Laíde Honório foi a primeira mulher vereadora de Matias Barbosa. As mulheres e a nossa atual ex-vereadora e atual vereadora Rita Edith. Essas mulheres também são os pilares do Legislativo Mantiense. A gente jamais poderia abrir mão da presença feminina, né? Eu gostaria também, antes de passar a palavra para os ex-vereadores ou representantes de ex-vereadores, caso queiram fazer uso, eu gostaria de estar comentando que a nossa intenção é fazer um painel de fotos. Nós trabalhamos nisso aí durante um tempo. Evidentemente que nós até imprimimos, mas está incompleto. Por isso nós não vamos fazer a entrega, porque com certeza eu de cara olhei ali, faltando 8 pessoas. E nós não colocamos, porque nós não temos essas fotos aqui. Então nós não temos essas fotos aqui no arquivo da Câmara. Tem um nome, mas não tem a foto. Inclusive eu citei aqui as 4 ex-vereadoras, mas preciso citar mais uma. Ela não está presente, a Cidinha Reis, que também fez parte da legislatura. Então, peço encarecidamente aos representantes de ex-vereadores que por acaso não encontrou a foto ali, eu gostaria que nos fornecesse uma foto da época que nós vamos fazer um painel. Nós vamos fazer esse painel, vamos elaborar uma forma, inclusive, da gente registrar isso e ficar registrado aqui na casa. Porque 90 anos, né, vereador Carlos Lopes? Não se faz a todo dia, né? E no centenário, não sei se nós vamos estar aqui. Eu pretendo estar vivo, né? Pelo menos vivo, né? Não sei se a gente vai estar vivo daqui mais 10 anos. Mas então a gente precisa registrar esse painel. Eu solicito então aos representantes de ex-vereadores que estão aqui presentes, que a foto não esteja ali, que possam nos fornecer. E aqueles que a foto não está aqui e que não veio o representante, nós vamos tentar fazer contato para que a gente possa pegar uma foto da época, para que a gente pudesse dar continuidade nesse painel. Eu concedo a palavra agora aos ex-vereadores ou representantes de ex-vereadores que, caso queiram fazer uso da palavra. Não tendo nenhum ex-vereador ou representante que queira fazer uso, eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Opa, presidente. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos, declaro encerrado essa reunião ordinária, solene, singela sim, mas de muito significado. E eu convido a todos, nós temos um refrigerante, um salgadinho, e eu convido a todos para que aqui, próximo da mesa, a gente tire uma foto, para que a gente registre também. Os ex-vereadores e os representantes de ex-vereadores também, que a gente possa estar fazendo uma foto, para que fique registrado nos anais da casa.